Queridos, eu quero convidá-los a lerem comigo a palavra do Senhor em Efésios, capítulo 5, a partir do versículo de número 22. Efésios, capítulo 5, versículo 22. Quero destacar também que é para mim uma alegria também conhecer o pastor Pedro Salvador. O conheci na outra ocasião, mas hoje podemos conversar, com mais tempo, então isso também foi bastante proveitoso. Efésios capítulo 5, a partir do versículo 22, eu lerei e os irmãos acompanharão, onde a palavra do Senhor fala-nos assim: Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne. Antes, alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. E grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Amém. Vamos orar. Senhor, nós te damos graças, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, Deus. Obrigado pela tua palavra, Deus, porque ela é revelação do Senhor, ela é o alimento para a nossa alma, ó Deus, e ao lê-la já temos a convicção de que o Senhor fala aos nossos corações. Obrigado, Pai. Mas cremos também, ó Deus, na necessidade que temos de refletir a respeito dos princípios eternos que o Senhor revelou, Pai. Por isso, ó Deus, nós rogamos a Ti que Tu nos guies, ó Deus, para que mediante a exposição da Tua palavra, Pai, ó Deus, esses princípios sejam ressaltados e objeto de nossa reflexão, para que reflitamos e também venhamos a praticá-los para a glória do Senhor. Ó Deus, é o que eu te peço e desde já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, pela manhã nós falamos que no Antigo Testamento o culto era centralizado no altar. Afinal de contas, o altar era o local onde os sacrifícios eram oferecidos. E tendo em vista que o culto do Antigo Testamento tinha como base a oferta de sacrifícios, nós vemos que o altar ocupava um lugar central. Mas embora o altar ocupasse um lugar central no culto do Antigo Testamento, o altar, ele nunca foi central na história da redenção. Porque, irmãos, quem ocupa lugar central na história da redenção é Cristo. O altar tinha a razão da sua existência em Cristo. O altar apontava para Cristo. Cada sacrifício do Antigo Testamento apontava para o sacrifício perfeito que seria oferecido no altar da história. Cristo é o centro. E nesse texto, irmãos, nós vemos que Cristo é colocado como centro das relações familiares. A partir da relação com Cristo é que as relações familiares são desenvolvidas. Cristo é o centro da vida conjugal, porque Cristo é o centro das Escrituras. Cristo é o centro de toda a história. Tudo existe e subsiste por causa de Cristo. Mas é verdade também, irmãos, que o texto que lemos, ele confronta a cultura contemporânea. Ele fala de submissão feminina e, na atualidade, irmãos, nós vivemos no tempo do empoderamento. Nós vemos isso nas telas dos filmes,
Vemos, por exemplo, nos filmes, irmãos, nós vemos homens acovardados, mulheres salvando o dia, homens fragilizados, mulheres poderosas. Vemos isso até nos desenhos. Irmãos, mas talvez algo que os irmãos não saibam é que esse texto, ele já confrontava a cultura no momento em que ele foi escrito. Porque essa carta de Paulo, ela foi enviada a um ambiente cultural em que as mulheres eram desvalorizadas. No mundo greco-romano, os homens, eles entendiam que a mulher deveria se dedicar ao cuidado dos filhos e do lar, enquanto eles buscavam prazeres fora do casamento. E a mulher, se quisesse fazer o mesmo, ela poderia ser assassinada pelo marido sem que isso constituísse crime. Porque, irmãos, a base para o governo masculino naquela ocasião era a superioridade masculina. Filósofos como Platão e Aristóteles entendiam que a autoridade do homem era legitimada por sua superioridade. O homem era superior à mulher e por isso ele tinha que governar. Mas Paulo escreve um texto em que as relações familiares, os papéis do homem e da mulher não são baseados em superioridade nem inferioridade, mas se baseiam na relação de Cristo com a igreja. Então Paulo, ele confronta a sua cultura, porque, irmãos, a liderança de Cristo nada tinha a ver com a liderança dos homens gregos e romanos. A liderança de Cristo era uma liderança sacrificial, uma liderança servil. Então, o texto confrontava a cultura naquela época, confronta a cultura nos dias de hoje. Então, irmãos, a lógica, a conclusão lógica e inevitável é que, irmãos, o texto não está errado, a cultura está errada, porque a cultura é produzida pelo homem e o homem é caído, logo a cultura é caída. Irmãos, veja, nesse texto, irmãos, nós temos um ponto fixo. A cultura muda com o passar do tempo, mas a Escritura permanece para sempre. Mas nesse texto e em toda a Bíblia há um ponto fixo, uma âncora para a nossa alma, e essa âncora é Cristo. Cristo é o centro. Cristo é o centro desse texto. Cristo precisa ser o centro das relações familiares. Cristo tem que ser o centro do seu casamento. Por isso eu entendo que uma família no altar de Deus, entendendo que todos os altares da Bíblia apontavam para Cristo, deve ter Cristo como centro das relações familiares. Por isso, nesta noite, irmãos, eu quero falar sobre a centralidade de Cristo na família. E a primeira coisa que quero destacar, irmãos, é que Cristo é central para as relações familiares, porque Ele é a razão da existência da família. Irmãos, olha só que interessante. No texto que nós lemos, nós vemos que Cristo é apresentado como cabeça e salvador. Mas Ele é cabeça e salvador porque Ele se entregou pela igreja. A relação de Cristo com a igreja, ela é estabelecida por meio do seu sacrifício. O versículo 25 de Efésios capítulo 5 diz que Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, a relação de Cristo com a igreja começa por causa do seu sacrifício. Mas eu quero te dizer uma coisa, irmãos. Essa relação, ela é modelo para as nossas relações, mas ela não começou a ser modelo para as nossas relações quando Paulo escreveu essa carta. Ela não começou a ser modelo para as nossas relações quando Jesus se encarnou. Ela começou a ser modelo para as nossas relações antes da fundação do mundo. E por isso eu quero ler com você 1 de Pedro capítulo 1, a partir do versículo 18, onde nós encontramos a justificativa para essa afirmação.
1 de Pedro 1, versículo 18 diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos dias por amor de vós. Irmãos, a relação entre Cristo e a igreja foi idealizada antes que o mundo existisse. Antes de criar, irmãos, os membros da Trindade firmaram uma aliança que visava a redenção da humanidade. E só por causa disso que eles criaram. Só por causa disso o homem foi criado, porque já existia um plano, já existia um projeto, um decreto do Senhor. Então, com base nesse modelo, já idealizado na eternidade, é que a família foi instituída. Por isso, nós percebemos lá no Gênesis, que os mesmos elementos apresentados aqui nos papéis, eles já aparecem lá. Nós vemos uma liderança sacrificial que já é projetada no princípio. A Adão foi dito que ele lavrasse e guardasse o jardim. Ele era o responsável pela segurança do jardim. Ele tinha que proteger a sua esposa das investidas de Satanás. Mas a mulher foi dito que ela seria auxiliadora, porque ela ia auxiliar o seu marido na obediência a Deus. Mas tudo isso seria voluntário. Ela não foi obrigada a fazer isso, mas eles, em sua retidão original, eles tinham condições de pôr isso em prática. Voluntariamente ela podia submeter, reconhecendo a liderança do seu marido, assim como o homem deveria também ter feito, liderando a sua família. Mas veja, embora a relação entre Cristo e a igreja seja esse modelo desde o início, os papéis, na verdade, eles foram atribuídos com base no próprio Deus, porque a relação entre Cristo e a igreja estabelece o modus operandi, como a coisa vai se processar na prática, mas a origem dos papéis está no próprio Deus. Eu quero convidar você a ler comigo 1 Coríntios capítulo 11, onde nós encontramos uma afirmação das Escrituras a respeito disso. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3, diz assim: mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem, e o homem é a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Veja, os membros da Trindade, eles não são um maior do que o outro. Não há superioridade ou inferioridade na Trindade, mas há igualdade. Mas um é o Pai, o outro é o Filho e o outro é o Espírito Santo. E nas Escrituras nós vemos que eles exercem papéis diferentes. Os papéis não tornam um melhor do que o outro. São papéis. Semelhantemente, irmãos, com base na Trindade, Deus decide criar, com base em si mesmo. Por isso, em Gênesis 1:26, nós vemos a afirmação divina, primeira vez que a primeira pessoa é utilizada com referência ao próprio Deus. Ele diz: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ou seja, aquilo que Paulo fala em 1 Coríntios 11:3, é o que Deus fala em Gênesis 1:26, antes da queda. Ou seja, os papéis estabelecidos em Efésios capítulo 5, versículo 22 em diante, irmãos, eles não são resultado da cultura, mas eles antecedem a cultura. Quando Deus mandou que o homem produzisse cultura, quando Ele disse para dominar sobre a criação, esses papéis já existiam, irmãos. Deus os idealizou desde o princípio. E isso nos faz pensar, irmãos, porque nós vemos isso de maneira clara lá no Gênesis. Venha comigo, Gênesis capítulo 2, o versículo 19. Pela manhã nós falamos aqui das ordens que Deus deu apenas ao marido,
apenas a Adão. Lemos Gênesis 2,15, onde ele recebe a ordem de lavrar e guardar. Vemos a ordem de comer livremente de toda árvore do jardim, a ordem para não comer da árvore da ciência do bem e do mal. Mas no versículo 19 de Gênesis capítulo 2, o texto diz assim: havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo gado, às aves do céu e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava disjuntora que estivesse como diante dele. Irmãos, na Bíblia nós vemos que quem dá nome é porque tem autoridade, exerce autoridade. Nabucodonosor, quando renomeia Daniel e seus amigos, ele o faz porque tinha autoridade sobre a vida deles. Jesus, quando renomeia os seus discípulos, ele o faz porque tinha autoridade. E Deus aqui delega a autoridade a Adão para nomear os animais. Mas curiosamente, no versículo número 23, o texto diz que disse a Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne, e esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomado. Então, Deus também dá a Adão o privilégio de nomear a sua mulher. Adão, ele era homem. No hebraico, ele se chamava Ish. Ele olha para sua mulher e diz: do Ish foi tomado, então ela vai se chamar Ishá. Ele nomeia ela. Então nós vemos que os papéis, eles já existem antes da queda, não são resultado da queda. Mas, irmãos, esses papéis estavam funcionando harmonicamente, mas de repente aparece um personagem em Gênesis capítulo 3. Um personagem que inverte os papéis e faz com que a mulher tome uma decisão pelo casal. A mulher toma a decisão de comer o fruto. Satanás aparece, os papéis são invertidos. Então, irmãos, aquela família, a primeira família, a única família que existia, caiu. E quando aquela família caiu, toda a humanidade caiu. Aquela família pecou. A queda é isso: pecar, desobedecer a Deus. Irmãos, e abrindo um parênteses, o texto não aponta nessa direção, mas podemos fazer uma comparação. Quando uma família cai, quando uma família desobedece a Deus, muitas pessoas são feridas. Adão e Eva caíram e a humanidade caiu. Quando um casamento é rompido, muitas pessoas são feridas no processo. Obrigado. Mas veja, acredito que o ponto-chave de toda essa questão é que havia uma sentença. Deus tinha dito a Adão: olha, se você comer do fruto, você vai morrer. Mas alguma coisa aconteceu, irmãos. Adão e Eva não morreram, a família continuou. Alguma coisa aconteceu, irmãos. E o que aconteceu foi Cristo. E talvez você pense: mas ele ainda não tinha sido crucificado. Mas como falamos, isso já havia sido decretado. Deus criou justamente por causa disso, porque Cristo iria se sacrificar, já estava definido, isso não podia ser mudado. Então, irmãos, é aqui que nós encontramos, irmãos, uma comparação ainda mais estreita entre a relação entre Cristo e a igreja e o marido e a mulher. Porque quando Deus decidiu criar a mulher, Ele fez com que caísse um sono pesado sobre Adão, e da costela de Adão Ele formou a mulher. Adão não sentiu dor, mas, irmãos, quando Deus decidiu gerar a igreja, Ele fez com que caísse o sono da morte sobre o seu filho. E ele foi alvejado do seu lado, irmãos. Mas diferente de Adão, ele sentiu toda a dor. Ele se sacrificou
para que a igreja fosse gerada. E aí nós vemos, irmãos, Cristo e a igreja, o homem e a mulher. Cristo é o centro da relação, irmãos, porque é Ele quem torna possível essa relação. A família só existe por causa da cruz, porque entre a nossa imperfeição e a perfeição de Deus está a cruz de Cristo. Mas o pecado trouxe consequências, irmãos. Em Gênesis 3, no versículo 16, nós vemos uma das consequências do pecado, que atinge diretamente as relações conjugais. Gênesis 3,16 diz assim: e a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Irmãos, nós entendemos com facilidade as dores do parto, mas a última parte do versículo não é tão fácil de entender. E quando a gente se depara com um texto difícil de entender, o que a gente faz? Nós procuramos um outro texto que trate do mesmo assunto, a fim de que, de alguma forma, consigamos esclarecer o sentido. Mas não encontramos um texto que trate da mesma questão para lançar luz. E quando não encontramos, irmãos, então nós procuramos um outro texto que utilize as mesmas ideias e as mesmas palavras. E isso nós encontramos em Gênesis capítulo 4, versículo 7, porque a palavra traduzida como desejo, em Gênesis 3,16, só aparece mais 2 vezes na Bíblia. Só em Cantares, em Gênesis 4, versículo 7. Eu quero ler com você, o texto diz assim, Gênesis 4, versículo, a partir do 5, diz assim: mas para Caim e para a sua oferta não atentou, e irou-se Caim fortemente, descaiu-lhe o seu semblante, e o Senhor disse a Caim: por que tiraste? Por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. Para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Perceba que as palavras desejo e dominar, tal como em Gênesis 3,16, aparecem aqui. E são os mesmos termos usados no texto hebraico. Mas veja, no texto em que Deus se dirige a Caim, o desejo mencionado, irmãos, é um desejo pecaminoso que Caim precisa dominar. É o desejo do pecado. Caim precisa dominar. E que domínio é esse que ele precisa exercer? Ele precisa dobrar, ele precisa impor a sua vontade. Irmãos, e o sentido em que essas palavras são usadas em Gênesis 3,16 provavelmente é o mesmo. O texto está próximo, as ideias são as mesmas. Então nós concluímos, irmãos, que o desejo aqui em Gênesis 3,16 é pecaminoso. É o desejo de assumir o controle, como o pecado faz conosco. E o domínio aqui, irmãos, também é pecaminoso. Essa vontade de dobrar o outro, de oprimir. Aqui, irmãos, começa a guerra dos sexos. A mulher querendo que o marido faça a sua vontade, satisfaça os seus desejos, o marido querendo impor a sua vontade. Aqui começa a guerra dos sexos. E aqui, irmãos, está a base para a nossa concepção contemporânea de amor, porque hoje em dia, irmãos, existe uma ideia de amor romântico, que entende, irmãos, que o outro me ama se ele me agradar, se ele satisfizer as minhas vontades, se ele me fizer feliz. E aí, irmãos, nós entramos nessa, embarcamos nessa e dizemos que o propósito do casamento é fazer o outro feliz. Mas veja bem, Deus nos ama, e Deus não faz tudo para nos ver felizes, irmãos. Deus faz tudo para que nós façamos a vontade dEle, porque fazendo a vontade dEle é que nós somos felizes. A verdadeira felicidade, irmãos, está em nos alinharmos com a palavra do Senhor. Por isso que a Bíblia diz no Salmo 128, feliz é o homem que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Irmãos, Deus nos ama e tenta nos mudar o tempo todo, mas a ideia de amor romântico é que se você me ama, você vai me aceitar como eu sou, mas Deus não te aceita como você é. Ele busca te aperfeiçoar o tempo todo, Ele vai trabalhando no seu coração,
no processo de santificação, Ele quer te mudar. Porque do jeito que nós somos, irmãos, não é bom. Bom é do jeito de Deus. E como é bom quando o Senhor vai nos mudando e nos moldando. Como é bom. Então, irmãos, veja, até a nossa ideia de amor é corrompida. Os papéis, irmãos, que Deus idealizou, uma liderança sacrificial e servil, foi corrompida a tal ponto que se tornou um domínio opressor. A submissão, irmãos, que era voluntária e era natural, era o reconhecimento da liderança do marido, agora se tornou, irmãos, uma revolta, uma tentativa de tomar o poder, de assumir o controle. Mas isso pode ser mudado, porque o Espírito Santo de Deus pode transformar um opressor num líder como Cristo. O Espírito Santo de Deus, Ele pode transformar uma mulher rebelde numa mulher que reconheça a liderança do seu marido. Porque só Deus pode extrair o coração de pedra e colocar um coração de carne. Só Deus pode fazer isso. Cristo é a razão da existência da família. Porque Deus, o próprio Deus, é uma família eterna. Pai, Filho e Espírito Santo. Na eternidade, numa relação única de amor, perfeita, que serve de modelo para nós. Segunda coisa que quero destacar, irmãos, com base no texto que lemos, é que se Cristo é central, Ele deve modelar a nossa forma de ser família. Veja, os papéis que aparecem em Efésios capítulo 5, a partir do versículo 22, eles estão atrelados à nossa relação com Cristo. Perceba, Efésios capítulo 5, versículo 22, diz: vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. Veja que está em perspectiva a sua relação com Cristo. Mas por que nós concluímos que esse Senhor aqui é Cristo? Porque no versículo de número 20, o texto diz assim: dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E o termo grego empregado aqui, traduzido como Senhor, é o mesmo que aparece no versículo 22. O Senhor é o Senhor Jesus Cristo. Até porque todo esse trecho fala da relação entre Cristo e a igreja, marido e mulher. Então, veja, o que está em perspectiva é a sua relação com Cristo. Então, por causa da sua relação com Cristo, é que você precisa agora assumir o seu papel. Mas algo que talvez você não tenha percebido é que no versículo de número 21, o texto de Efésios 5 diz assim: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Veja, o apóstolo nos convida a nos sujeitarmos uns aos outros. E em seguida ele diz a maneira como cada um se sujeita ao outro. A mulher se sujeita ao seu marido sendo submissa. O que significa submissão? Nós ouvimos uma série de definições, irmãos, que tentam forçar o sentido até que submissão signifique liderança ou empoderamento. Mas o termo aqui é de origem militar e dá a ideia de estar sob o comando de um líder. Irmãos, ser liderado não é ser menor. Ser liderado não é ser inferior. Somos liderados em várias esferas na nossa vida. Nós nascemos, irmãos, e já somos inseridos numa instituição em que há liderança, a família. E nós devemos obedecer os nossos pais. Isso não é demérito, como é bom, irmãos, ter pais. Tem pessoas que anseiam por ter pais, anseiam por ser liderados por pais, mas não tiveram o privilégio, são órfãos. Ou seus pais já partiram. Nós, irmãos, em diversas esferas sociais, nós temos líderes, porque isso é necessário. Deus, quando constituiu a sua igreja, Deus instituiu liderança também. A Bíblia diz em Atos, capítulo 20, versículo 28, fala daqueles sobre que o Espírito Santo constituiu como bispos sobre a igreja. Deus instituiu liderança sobre o seu povo.
Porque a liderança, irmãos, é o presente de Deus, é a forma como Deus cuida de nós. Então, ser liderado, irmãos, não é ser inferior. Não é. A submissão é, portanto, reconhecer essa liderança. Reconhecer, incentivar, apoiar, confirmar essa liderança. Mas, veja, o marido se sujeita à mulher liderando. E talvez você pense, pô, mas como assim? Ele se sujeita liderando? Sim, porque a liderança é como a liderança de Cristo. E como foi que Cristo disse que nós devíamos fazer? Jesus, em Mateus capítulo 20, no versículo 28, ele disse que nós devemos ser como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir, e dar a sua vida em resgate de muitos. Esse é o modelo de liderança para mim e para você, irmãos. Por isso, como falei pela manhã, eu entendo que o casamento é um chamado, irmãos, para se sacrificar. Deus me chamou, irmãos, para dar a minha vida pela minha esposa, para me entregar, irmãos, tal como Cristo. Porque veja, como Cristo fez, o que Cristo fez? Cristo se colocou entre nós e a condenação. Ele entrou na nossa frente, Ele comprou a nossa briga. E assim os maridos também devem amar suas mulheres. Isso envolve, evidentemente, a proteção física, mas envolve ainda algo mais importante. Veja, o versículo 25 diz: vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, assim mesmo se entregou por ela, para a santificar. Como falamos pela manhã, Deus, Ele fez para o homem uma ajudadora. Gênesis 2,18 diz, Deus, após mencionar a árvore da ciência do bem e do mal e dizer para o homem, não coma dessa árvore, Ele diz em Gênesis 2,18, não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o homem esteja só com essa árvore. Ele precisa de ajuda para me obedecer. Então Ele diz, far-lhe-ei uma ajudadora. Então, irmãos, a mulher, ela deve ajudar o marido a obedecer a Deus, porque o propósito do casamento é a santidade. O homem deve liderar visando a santidade. O propósito do casamento, irmãos, é a santidade, e santidade tem a ver com a observância das Escrituras. Por isso o texto diz, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Provavelmente aqui se faz uma alusão ao batismo em conexão com a palavra, porque aqueles que se batizam o fazem porque estão obedecendo a palavra que ouviram, a ordenança de Cristo de se batizar. Há uma conexão entre a palavra e o batismo. Então veja, a santificação tem a ver com a observância da palavra. O propósito de Cristo era apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então, ele prossegue dizendo, assim, desse jeito, devem os maridos amar a sua própria mulher, como o seu próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama-se a si mesmo. Irmãos, eu mostro amor para com a minha família, quando eu busco a santificação do meu lar. Se eu amo a minha família, eu tenho que me preocupar com a santidade. Eu tenho que promover culto doméstico. Eu tenho que convidar a minha família para orar. Nós temos que ler a Bíblia juntos. Nós temos que estudar a palavra juntos. Nós temos que conversar sobre o Evangelho em casa. Irmãos, nós procuramos saturar o nosso filho com o Evangelho. Porque nós entendemos, irmãos, que filho de crente não nasce crente. Então nós entendemos que ele precisa ser saturado do Evangelho. Falamos com ele sobre pecado, sobre céu e inferno, sobre Jesus Cristo, a cruz do Calvário, sobre diabo. Falamos sobre todas essas coisas, irmãos, para que um dia ele se renda aos pés do Senhor
Esse é o desejo do nosso coração, para que um dia eu possa batizá-lo para a glória de Deus. Veja, o texto, irmãos, fala sobre papéis, mas, sobretudo, ele fala de aliança. A aliança entre Cristo e a igreja, a aliança entre o marido e a mulher. Às vezes, irmãos, nós achamos que não podemos suportar algumas coisas. Não estou aqui para isso não posso suportar, não dá jeito. E por causa de divergências as pessoas se separam. Mas veja a relação entre Cristo e a igreja. Irmãos, a igreja falha. A igreja falha. Agora eu pergunto, Cristo já abandonou a igreja? Não. Eu pergunto, Cristo precisava, irmãos, sofrer o que ele sofreu? Não. Deus decidiu nos amar. Ele fez por pura graça. Ele não precisava fazer isso. As nossas relações, irmãos, têm que ser baseadas na relação entre Cristo e a igreja, irmãos, e a relação de Cristo e a igreja tem como base, como fundamento, a graça. Eu mereço isso, eu mereço aquilo outro. E então, irmãos, as pessoas criam argumentos dizendo que a mulher deve ser submissa se o marido for um líder como Cristo. Ou o marido deve ser um líder como Cristo se a mulher for submissa. Mas, irmãos, nós não somos perfeitos. Nós não conseguimos cumprir perfeitamente esses mandamentos. Nós vivemos pela graça de Deus, nós falhamos. Essas diretrizes aqui não são condicionais. A única condição é o seu relacionamento com Cristo. De modo que ainda que a minha esposa fosse rebelde, por causa do meu relacionamento com Cristo, eu deveria liderá-la como Cristo lidera a igreja. Uma liderança sacrificial, servil. Como Cristo lidera a igreja. Quantas vezes você já falhou com Cristo? E Cristo continua te liderando. Continua te conduzindo com amor. De igual modo, ainda que o marido não seja um líder como Cristo, você precisa reconhecer a liderança dele. Porque a única condição é o seu relacionamento com Cristo. É evidente que se essa liderança a conduzir na direção do pecado, ela não deve ser seguida. Mas, de acordo com a Escritura, irmãos, é a relação entre Cristo e a igreja que deve modelar as nossas relações. Porque, irmãos, por causa da aliança firmada entre os membros da Trindade, Cristo se submeteu a coisas que não precisava se submeter. Nós, por causa da nossa aliança com Cristo, nós também vamos nos submeter para a glória de Deus. Porque no casamento, irmãos, o propósito não é fazer o outro feliz. O propósito não é ser feliz, mas o propósito, irmãos, é fazer Deus feliz. Irmãos, eu me casei para fazer Deus feliz. Eu sou fiel à minha esposa para fazer Deus feliz, porque o meu compromisso, a minha aliança primeiro é com o Senhor. E eu firmei uma aliança com a minha esposa, por causa do Senhor. É Ele quem mantém essa nossa aliança, Ele que nos mantém casados. Então é a Ele que eu tenho que agradar a cada dia. A terceira coisa que quero destacar, irmãos, é que se Cristo é central na minha família, os objetivos dele têm que ser os meus objetivos. E aí eu te pergunto, irmãos, nós vimos aqui que Cristo, ele se sacrificou, se entregou pela igreja, mas qual era o maior objetivo de Cristo? Talvez você pense, nos salvar, mas esse era um objetivo, por certo, mas esse não era o maior. Qual era o maior objetivo de Cristo? Nós vamos encontrar a resposta para isso em João, capítulo 17, versículo de número 4. João, capítulo 17, versículo 4. Nós encontramos, irmãos, uma afirmação do próprio Cristo na sua famosa oração, onde ele diz o seguinte: ele falando com o Pai, João 17, 4, eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado
a obra que me deste a fazer. O propósito da vinda de Cristo, irmãos, sempre foi a glória de Deus. Ele nos salvou para a glória de Deus. Sabe por quê? Porque Deus nos criou para a sua glória. Isaías 43, versículos 6 e 7 diz que nós fomos criados para a glória de Deus. Então o propósito de Cristo é restaurar esse objetivo, é fazer com que nós nos realinhemos com o propósito da nossa criação, irmãos. Por isso, a Bíblia diz em Efésios capítulo 1, quero que você leia comigo também a carta aos Efésios, onde estamos pregando, Efésios capítulo 1, a partir do versículo 3, diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Irmãos, nós fomos salvos para a glória de Deus. Eu e você fomos salvos para a glória de Deus. Deus nos salvou, nos fez filhos por adoção, para louvor da glória da sua graça. Mas, irmãos, fica uma pergunta: o que é a glória de Deus? Nós falamos muito sobre a glória de Deus, mas o que é a glória de Deus? Penso que Isaías capítulo 6, versículo 3, nos ajuda a entender isso melhor. Quando Isaías tem uma visão de Deus assentado num alto e sublime trono, ele vê serafins que juntos louvam o Senhor, exclamando: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Perceba que há uma conexão entre a santidade de Deus e a sua glória. Por quê, irmãos? O que é a santidade de Deus? A santidade de Deus, irmãos, é a sua infinita perfeição, é a sua infinita grandeza. Deus é tão infinitamente santo, irmãos, que nenhum ser no universo se compara a Ele. Deus é tão perfeito, irmãos, que o seu valor é infinito. De modo, irmãos, que a glória de Deus é a expressão da beleza, da santidade do Senhor. E como falamos pela manhã, é por isso que no Salmo 29, versículo 2, a Bíblia diz: adorai-o na beleza da sua santidade. Porque a glória de Deus, irmãos, tem a ver com adoração, porque se Deus é tão glorioso, tão tremendo, tão perfeito, Ele merece ser adorado, é o único digno. Então nós, irmãos, se nós queremos glorificar a Deus, nós precisamos reconhecer e louvar as infinitas perfeições do Senhor, a sua infinita grandeza. Isso é adorar a Deus. E aí, irmãos, há algo nesse texto de Efésios capítulo 5, que nos remete ao princípio, é essa ideia de glorificar a Deus. Veja, o texto prossegue falando que nunca ninguém aborreceu sua própria carne, porque somos membros do seu corpo, mas faz uma pequena conclusão aqui no versículo 31, quando diz assim: por isso, é por causa disso, que deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Esse é o propósito dele, esse é o propósito. Mas aí no versículo 32 ele diz: grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Irmãos, há um mistério aqui, como o texto diz, mas um mistério que está sendo revelado. Porque quando Deus criou o homem, Ele disse que o homem deveria encher a terra, se multiplicar. Noutra ocasião que estivemos aqui, mencionamos isso. Mas pense, o homem antes da queda recebeu essa ordem. Antes da queda, o homem ainda conservava a sua retidão original. Se ele obedecesse aquela ordem de Deus, de encher a terra seria cheia de indivíduos que conservariam essa retidão original e, portanto, estariam naturalmente inclinados a adorar o Senhor,
a glorificá-lo. E assim, sendo a terra cheia de pessoas nessa condição, a adoração ao Senhor seria multiplicada e toda a terra seria cheia da glória de Deus. Mas o homem caiu. O homem caiu. E agora, esse propósito não pode mais ser alcançado pela geração de filhos. Era por isso, inclusive, que o homem deixaria pai e mãe para se unir à mulher, para que a adoração fosse se multiplicando. Mas após a queda, irmãos, gerar filhos não é suficiente para gerar adoradores. Mas Deus fez algo maravilhoso. Por meio da geração de filhos, Ele resolveu esse problema. Porque Ele disse em Gênesis 3,15, que por meio da geração de filhos o Messias viria. Cristo viria e resolveria o problema do pecado. Então, irmãos, a adoração poderia ser restaurada novamente. Por meio da geração de filhos, uma única geração resolveria o problema de todo o pecado, porque Cristo nasceria, Ele viveria e se sacrificaria por nós. Uma única geração. Então, irmãos, veja o mistério profundo que diz aqui o texto. Assim como o homem deixa pai e mãe para se unir à mulher e se tornar uma só carne, o Filho de Deus deixou a sua habitação para se unir à igreja e se tornar com ela um, e gerar descendentes. Irmãos, esses descendentes somos nós, a descendência do Senhor, o povo de Deus. Então, irmãos, veja a conexão que Paulo vem estabelecendo. Por isso, irmãos, assim como a união entre Cristo e a igreja tem por finalidade a geração de descendentes, para nós também o propósito original foi restabelecido. Os descendentes de Cristo são adoradores. Então agora, irmãos, cada família também tem o propósito, irmãos, não só de gerar filhos biológicos, mas agora tem o propósito de gerar discípulos do Senhor. Cada lar, irmãos, tem que ser um ambiente de proclamação do Evangelho. Os filhos devem ser criados na disciplina de demonstração do Senhor. Nós devemos falar com os nossos filhos sobre a palavra, andando, assentando, levantando. Nós devemos falar em todo o tempo, temos que saturá-los da pregação do Evangelho. Porque, irmãos, o nosso propósito é gerar descendentes do Senhor. Se Cristo é central, irmãos, Ele deve ser central também no nosso discurso. Os objetivos dele devem ser os nossos objetivos de Cristo, que é gerar descendentes. Eu e você temos que ter o mesmo objetivo, gerar discípulos do Senhor. Mas a geração de discípulos do Senhor só é possível a partir dessa união entre Cristo e a igreja. Ou seja, só um adorador pode ser instrumento de Deus para a geração de novos adoradores. Mas se você não é adorador, isso não é possível. Mas há uma boa notícia: você pode se tornar um adorador. Porque Deus, Ele traz o Evangelho e a oferta de salvação a todos os homens. O Evangelho é pregado e você tem a possibilidade de se tornar um adorador também. Entrar nessa conexão, nessa união, fazendo parte do corpo de Cristo. Porque se Cristo não for central para você, nenhum desses princípios fazem sentido. Nós não podemos impor esses princípios a quem não é cristão, a quem não se rendeu aos pés de Cristo, porque o pressuposto necessário aqui é uma relação com Cristo. Todo o texto se baseia na relação com Cristo. E se você ainda não entrou nessa relação, então esses princípios não podem ser aplicados. Porque antes dessa relação, irmãos, nós não temos o desejo de glorificar a Deus. A Bíblia mostra em Romanos capítulo 1, versículo 23, que aqueles que andavam sem Deus mudaram a glória do Deus incorruptível
em semelhança de homem corruptível e de répteis. Veja, quando nós não nos rendemos aos pés de Cristo, irmãos, nós não buscamos a glória de Deus, nós vamos querer glorificar qualquer outra coisa, vamos buscar a glória para nós mesmos, mas nós não vamos glorificar a Deus. Vamos honrar e servir a criatura mais do que o Criador. Mas Deus, Ele prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, quando você não adorava a Deus, quando você não buscava a glória de Deus, Cristo já tinha se sacrificado. Antes de nós sermos criados, Deus já havia planejado o sacrifício de Cristo, de modo que não importa o que você já viveu, porque antes de você existir, o Criador já havia planejado o plano de salvação. O Criador já havia idealizado a relação entre Cristo e a sua igreja. Não importa, porque a partir do momento em que você nasce de novo, as coisas velhas ficam para trás, porque a Bíblia diz que assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Mas para isso é necessário se arrepender e crer. É preciso que você reconheça a sua falência. Quando eu ouvi o Evangelho, irmãos, eu entendi a beleza daquela pregação. Entendi que a Bíblia era a palavra de Deus, mas eu entendi que eu não conseguia me alinhar, eu não conseguia mudar. Então Deus me mostrou que eu estava certo, porque realmente eu não conseguiria fazer isso nunca. Então eu me dobrei aos pés do Senhor e pedi: Senhor, faz a tua obra na minha vida. E naquele dia eu nasci de novo. E você hoje pode também experimentar o novo nascimento. Você precisa se arrepender e crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. É necessário. Quero convidar você que, ouvindo essa mensagem, o Espírito Santo falou no seu coração e você, tal como eu entendi naquele momento, entendeu que você não pode fazer nada, mas entende que Deus pode fazer tudo, porque antes que você existisse, Ele já planejou também esse momento. Então eu quero convidar você que deseja manifestar a fé neste momento, que o faça. Vem aqui à frente, vamos orar juntos, vamos glorificar a Deus pelo novo nascimento. Alguém que deseja fazer isso? Senão nós vamos orar, vamos falar com Deus, dar graças a Ele, porque é Ele quem opera esse milagre. Senhor, nós glorificamos o Teu nome, ó Deus, porque Tu és perfeito, porque Tu és Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos salvou, Pai. Sabemos, ó Pai, que nada merecemos. Sabemos, ó Deus, que o Senhor foi quem veio ao nosso encontro, ó Pai, porque nós não queríamos, e Te glorificamos por isso, ó Deus. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos fez concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Obrigado, Pai. Peço ao Senhor, Pai, que Tu nos conduzas de modo, Pai, que possamos glorificar-Te por meio de nossa conduta em nossas famílias, ó Pai. Que cada casamento, ó Deus, seja também instrumento da Tua glorificação, Pai. E assim, que em todo tempo buscamos fazer-Te feliz,
ó Senhor. Que isso seja o nosso prazer, Pai. Ó Pai, em nome de Jesus é que eu te peço e desde já te agradeço. Amém.